Olá, turma, tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje a gente vai gravar um pouquinho mais cedo de novo, para aproveitarmos melhor, né, o nosso dia, para a gente fazer mais coisas, aproveitando que estamos descansando, né? Isso é muito bom. Vamos orar, entregar esse domingo nas mãos do Senhor, essa nossa leitura, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui, né? E assim o Senhor possa nos direcionar em mais uma leitura. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Nós queremos ser cada dia mais gratos ao Senhor pela tua fidelidade, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias, Jesus, cuidando de nós, nos dando tudo o que precisamos para aquele dia, Senhor, sendo o nosso maior auxílio, né, em todas as coisas que vamos fazer, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela direção que o Senhor tem trazido ao nosso coração cada dia mais. Obrigada, Jesus, pelo consolo que vem do Teu Espírito, nos ajudando, nos consolando, nos edificando, nos fortalecendo, Jesus. Como é bom, Senhor, ter o Espírito Santo o tempo todo conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos guiando a toda a verdade da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais esse domingo, por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós de descanso e em família. Obrigada, Espírito de Deus. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Ontem nós fizemos a leitura de 1 Tessalonicenses, né? Uma carta poderosa de Paulo para a igreja dos irmãos lá na Macedônia, em Tessalônica e nos arredores, na verdade, né? Porque as cartas elas atingiam toda a região ali, não só a cidade para onde ela tinha sido enviada. Inclusive, né, nós hoje estamos lendo essa mesma carta que tinha sido direcionada aos irmãos lá em Tessalônica, e até hoje o Espírito Santo continua usando essa mesma carta para ministrar os nossos corações, nós aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, onde uma pessoa, um cristão estiver lendo essa carta, ele se identifica, ele é fortalecido, ele é edificado, ele é ensinado pelo apóstolo Paulo. Hoje a gente vai ler a segunda carta, né? A segunda epístola para os irmãos em Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses, que Paulo está em Corinto e essa carta também ele escreve de lá, né? Ele continua na cidade de Corinto, lá na região sul da Acaia, né? E ensina, então, manda, né, essas cartas para os irmãos lá em Tessalônica, lá na região norte, lá na parte da Macedônia, lá em cima. Amém? Então vamos entrar aqui primeiro segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês, em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontece quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim,
o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa essa carta também, né, cumprimentando a igreja, cumprimentando os irmãos, justamente por causa dessa alegria que ele tinha, né, em estar escrevendo para os irmãos. Então ele manda essa carta escrita por ele, por Silvano e Timóteo, né? São os irmãos que estão ali em Corinto e que estão escrevendo então para os irmãos que estão em Tessalônica. Nesse primeiro capítulo, Paulo começa novamente elogiando, né, os irmãos lá na Macedônia, o quanto a fé deles tem crescido, o quanto o amor entre eles, né, tem sido um bom testemunho entre as igrejas. Paulo se gloria, né, se alegra, dá testemunho disso por onde ele passa. Ele fala, olha, os irmãos lá na Macedônia são uma bênção, eles estão sempre em amor, ajudando uns aos outros, que a gente possa seguir esse exemplo. Então Paulo está dizendo o quanto ele dá testemunho da fé que tem crescido dos irmãos, do amor que eles têm uns para com os outros. E ele diz que o nosso Deus, ele é justo em trazer alívio para aqueles que estão sendo atribulados e tribulação para aqueles que estão nos atribulando. Aí ele começa a falar sobre a questão da volta de Jesus, de que realmente esse justo juízo de Deus virá nesse dia em que Jesus vier, né, buscar o seu povo, estar conosco novamente, trazendo a ira dele sobre a terra. E aí tudo vai ser então manifesto. A ira de Deus vai se manifestar sobre todo desobediente, todo aquele que não ouve a Deus, todo aquele que desobedece a Deus, vai sofrer a ira de Deus na volta de Jesus. E ao mesmo tempo, aqueles que obedeceram serão consolados, então, terão, né, suas vidas totalmente restauradas pelo Senhor e viverão então um tempo de eternidade debaixo de bênção junto com o nosso Deus. É disso que Paulo começa falando aqui nessa segunda carta. Capítulo 2, a vinda de Cristo. Ele vai continuar falando sobre esse assunto. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nós vamos parar aqui, o texto ainda continua, mas eu vou falar sobre esse trecho aqui, que ele está dizendo justamente para os irmãos de Tessalônica, para os irmãos da Macedônia, não ficarem alarmados quanto às possíveis fofocas a respeito da volta de Jesus, como se ele já tivesse vindo. Para alguns, aquela perseguição, aquela situação do Império Romano naquele momento da história, que nós estamos aqui por volta do ano 53 depois de Cristo, a própria situação econômica, política e de opressão e perseguição aos cristãos nesse momento da história dentro do Império Romano fazia com que os irmãos
crescem que Jesus estava às portas, ou que Jesus já até tinha vindo, e de que tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com a grande tribulação, ou com algum juízo de Deus que já estava sobre a terra. E Paulo está dizendo, não, ainda não foi revelado, né, esse momento em que Jesus vai voltar. Por quê? Porque antes da vinda de Jesus nós temos a revelação do anticristo, nós temos a revelação do total engano, nós temos pessoas dizendo paz e segurança, nós temos vários sinais que Jesus deixa lá muito claro para nós em Mateus 24, 25, o próprio apóstolo João vai escrever para nós, daqui a pouquinho a gente vai ler lá em Apocalipse todos os sinais que precedem a volta de Jesus, tudo que vai acontecer. O próprio Paulo fala uma coisa importantíssima aqui nesse capítulo 2, que é a apostasia. O que é a apostasia, gente? A apostasia é o divórcio com Deus. Sabe, como se você tivesse uma aliança com Deus, e na verdade é isso mesmo, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos em aliança com Deus, e com o passar do tempo eu decido me divorciar de Deus, eu decido me separar de Deus. Isso é apostasia. Apostasia, o significado no grego é divórcio, ok? Então é quando nós decidimos nos separar de Deus, nos afastar de Deus, trair a Deus com outros deuses, né? Ter outros deuses na nossa vida sendo adorados. É isso que é a verdadeira apostasia. Então, no final dos tempos, nós vamos ver isso acontecendo de forma maciça. As pessoas vão abandonar a Deus, as pessoas não vão desejar mais a Deus, as pessoas vão desejar qualquer outros deuses a não ser o verdadeiro Deus. Então, Paulo dá alguns sinais aqui para nós a respeito da volta de Jesus, e ele diz que então, quando esse maligno se apresentar então como realmente o anticristo, se revelando, trazendo toda a maldade, ele vai se sentar no trono do próprio Deus no santuário, né? Ele fala lá do templo em Jerusalém. Então, quando todos esses sinais aparecerem, então nós sabemos que Jesus está voltando, e ele vai voltar, e então ele vai trazer todo o seu juízo e vai nos levar para junto dele. Tantas coisas, né, estão inseridas dentro desse contexto. Terminando o capítulo 2 aqui então, a partir do versículo 13 agora, 2 Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos, como em palavras, ok? Então Paulo está exortando, né? Ensinando os irmãos de que em tudo eles deem graça, tanto na parte boa quanto na parte difícil, e que os atos deles sejam iguais às palavras. Pregar o evangelho e não viver o evangelho, gente, não viver uma vida de santidade, não viver uma vida de renúncia, não é pregar o evangelho, é falar palavras ao vento. Não adianta nada. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como acontece entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês.
nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e os exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse capítulo 3 fala de uma prática que talvez estava muito comum ali, né, entre os irmãos ali na Macedônia, que era achar que Jesus estava voltando e por causa disso vamos parar de trabalhar, vamos parar de produzir, vamos parar de ser pessoas normais, né, e vamos ficar aqui sentados esperando a morte chegar, esperando Jesus voltar. Só que com isso as pessoas acabavam ficando ociosas e ficavam então dependendo da igreja, dependendo dos irmãos, andando de casa em casa, ficando de fofoquinha, de conversinha, de necessidades, né? Acabavam ficando nas costas dos irmãos que trabalhavam. Então Paulo está exortando a igreja de que esses irmãos que estão ficando ociosos e por causa disso estão se intrometendo na vida alheia, eles fossem corrigidos, eles fossem exortados como irmãos e não como inimigos, para que eles se corrigissem, para que eles se colocassem na posição correta, que eles voltassem a trabalhar, que eles voltassem a produzir, que eles voltassem a estar na vida deles normal, para que eles não fossem pesados para ninguém. Paulo, em todas as suas cartas, gente, ele traz ensinos tão práticos, né, para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. É só nós lermos e compreendermos tanto a parte cultural quanto a parte prática de cada um desses ensinos de Paulo, né? São coisas tão simples que às vezes para nós justamente a gente acaba espiritualizando demais e acaba não compreendendo o texto na sua simplicidade, que é isso que está escrito aqui para nós. Vamos lá? Atos, capítulo 18, versículo 18, 19, 20, 21 e 22. O finalzinho do capítulo 18, a gente vai ler aqui um trecho, é o término, né, da segunda viagem missionária de Paulo. Nós estamos aqui no ano 54 aproximadamente, depois de Cristo, e Paulo então termina essa segunda viagem missionária dele, né? Diz assim, Atos 18, 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Então, Paulo finaliza aqui sua segunda viagem missionária, voltando justamente para os irmãos, para a base dele, né, em Antioquia. Mas antes disso, ele deixa os irmãos, o casal, né, Priscila e Áquila, na cidade de Éfeso. Então, eles começam ali um trabalho em Éfeso e Priscila e Áquila fica lá a mandado de Paulo, auxiliando ele no ministério ali. O início da terceira viagem missionária começa ali entre o ano 54 e vai até aproximadamente o ano 58 depois de Cristo. Inicia aqui então, de Antioquia da Síria a Éfeso. Atos 18, versículo 23 até o finalzinho no 28. Depois de passar algum tempo em Antioquia,
Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Esse momento começa então a terceira viagem missionária de Paulo. Os irmãos estão lá em Éfeso, né? Áquila e Priscila estão lá. E nesse momento entra no cenário um irmão chamado Apolo, que nós vamos ver a igreja de Corinto, inclusive, brigando, porque alguns seguiam a doutrina ou seguiam os ensinos de Apolo, não queriam seguir Paulo e nem outros irmãos. Apolo entra aqui, ele é um judeu natural de Alexandria. Alexandria fica no norte da África, e ele chega em Éfeso, e chegando em Éfeso ele começa a pregar fervorosamente, a palavra fala, mas ele conhecia parte do evangelho, porque ele conhecia só o batismo de João. Ele não tinha talvez ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre outros ensinos que os discípulos já estavam trazendo para a igreja, justamente que haviam sido ensinados pelo próprio Cristo ou pelos apóstolos que agora estavam já avançando com a pregação do evangelho. Apolo era um discípulo provavelmente de João Batista, por isso que ele conhecia somente o batismo de João. Provavelmente ele creu, né, em Jesus através do batismo, da pregação de João Batista. Pelo menos é o que está escrito aqui, que dá a entender para nós, ok? E eles então enviam esse irmão Apolo para a região da Acaia, que é justamente a região ali onde fica Corinto, ok? Ele vai para auxiliar os irmãos lá. Chegando lá, ele tem uma palavra fervorosa, uma palavra poderosa, que ajuda os irmãos a entenderem o cristianismo de forma real, né? Não como os judeus tentavam colocar ali Jesus, ok? Em Éfeso, agora a gente entra. Atos 19, é o nosso último capítulo de hoje, mas ele é bem extenso. Então, nós estamos chegando nessa passagem de Atos 19, onde Paulo está na sua terceira viagem missionária, e isso aqui é entre o ano 54 e 57 depois de Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo:
Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer uma defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Artemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Percebem, gente? Terminamos aqui o nosso texto. Atos 19 é um relato de algumas situações que acontecem na cidade de Éfeso. A Apolo já tinha ido lá para Corinto. Paulo, então, atravessando as cidades altas, chega em Éfeso. E quando ele chega em Éfeso,
ele já questiona um grupo de irmãos que estavam ali sendo pregando o evangelho, sendo servos de Deus ali, mas que muito provavelmente a atitude desses irmãos estava ainda muito imatura. E Paulo pergunta se eles tinham recebido o Espírito Santo. Por motivos talvez de maneira deles se portarem, o que eles falavam, a pregação que eles faziam. E esses irmãos dizem, não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo perguntou, mas em que batismo vocês foram batizados? E eles, no batismo de João. Percebam que naquela época havia sim uma diferença entre discípulos, vamos dizer assim para vocês entenderem. Alguns discípulos eram discípulos diretos de João Batista, vinham, né, daquela pregação no deserto de João Batista, que tinha convertido muitas pessoas ao evangelho, na verdade ao arrependimento, né? Tinha batizado muitas pessoas ali no Rio Jordão, e esses discípulos se espalham por toda a região do Império Romano, fazendo outros discípulos, inclusive. É o caso desses irmãos que estão em Éfeso. Quando Paulo chega, então, eles não sabem do batismo do Espírito Santo, eles não conhecem, talvez, os grandes ensinos de Jesus, e por isso Paulo e os outros irmãos vão precisar discipular mais de perto esses irmãos. E a primeira coisa que Paulo faz é pregar, então, para eles a Jesus como esse Messias, esse Cristo que viria depois de João Batista. Eles foram batizados em nome de Jesus, não com aquele batismo do arrependimento de João Batista, mas com o batismo de verdadeira conversão a Jesus, né? Eles precisavam confessar Jesus como Senhor e Salvador, e eles são batizados, e Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Queridos, todos nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nascemos da água e do Espírito, todos nós recebemos o Espírito Santo. E a partir desse momento você é cheio do Espírito Santo. A partir desse momento o Espírito Santo está dentro de você, então desejoso por operar através da sua vida, por usar a sua vida para pregar o evangelho, para curar as pessoas, para expulsar demônios. Todo o id que Jesus dá para nós lá no finalzinho do evangelho está encaixado na promessa para todo cristão. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recebe o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo nos ajude na nossa caminhada cristã todos os dias, inclusive fazendo a vontade do Pai. Então nós precisamos entender que todos nós precisamos ter o Espírito Santo nos auxiliando nessa pregação, nesse id, nessa obra que o Senhor nos coloca para fazer, que é salvar outras vidas. E Paulo permanecendo ali em Éfeso, né? Então começa grande confusão por causa da pregação, por causa das coisas que eles estão fazendo ali, dos milagres que eles estão operando. A palavra fala que Deus opera grandes milagres através de Paulo, né? Então, o evangelho está se avançando, se alastrando, vidas estão realmente sendo salvas, resgatadas, libertas, né? E isso incomoda o reino das trevas com toda certeza. Então, alguns artesãos, pessoas que viviam do comércio de ídolos ali em Éfeso, porque existia um grande templo da deusa Artemis em Éfeso. Eu acho que até hoje existe, né, esses templos lá, mesmo que quebrados ou mesmo que derrubados pelas guerras, mas aquela região ali de Corinto, Atenas, Éfeso, eram cidades, né, naquela região ali da Grécia, né, eram cidades que adoravam muitos deuses. A gente já falou isso aqui. Existiam muitos templos de muitos deuses. E em Éfeso, a deusa Artemis era a mais venerada, era a mais adorada. E esses homens se usavam disso para fazer bonecos, né, imagens de escultura da deusa Artemis, e vendiam isso. Então eu imagino que essas estatuetas, essas obras que eles faziam, era o lucro daquela cidade. Assim como a gente tem tantas outras cidades que vivem do comércio de santinhos, de imagens e de tantas outras coisas que estão ligadas aos deuses adorados naquela cidade, ok? E eles se reúnem e ficam bravos porque eles sabem que através da pregação de Paulo, muitas pessoas estão se convertendo e vão deixar de comprar no comércio deles de estátuas, de ídolos.
e eles então se revoltam e querem matar esses irmãos, né? Paulo é impedido de ir para que ele não sofra realmente nesse momento, ele podia ser morto pelos irmãos ali ou pelo povo que estava revoltado, e eles gritam e se agitam e falam que a deusa Ártemis é a deusa de Éfeso, mas graças a Deus, Deus sempre levanta pessoas sensatas e nesse momento tiram esse tumulto da situação, né? Levanta-se homens ali da cidade, né? Que são importantes, e o escrivão, né, da cidade, ele se levanta e fala: vamos parar com isso, se vocês têm alguma reclamação a fazer, que vocês possam ir para a justiça. Se Paulo está prejudicando vocês em alguma coisa, levem-no para a justiça. São os juízes, são a justiça, a lei é que vai determinar se vocês têm razão ou não. Isso não é de hoje, né, gente? A gente tem essas mesmas situações acontecendo ao redor de todo mundo, desde que o mundo é mundo, desde que a igreja é igreja, quase 2000 anos, que essas situações acontecem da mesma forma. Quando nós estamos falando do evangelho, sempre o mundo espiritual vai se levantar contra, porque está sendo afrontado, porque Satanás não está feliz em perder vidas, né, que estavam indo com ele para o inferno e que agora estão sendo salvas por Jesus. Mas Deus vai sempre levantar pessoas com muita sabedoria para permitir que o evangelho dele continue avançando. Eu queria que você desse uma lida depois com mais calma nesses textos novamente, que você meditasse no que Paulo vem dizendo para nós aqui, na própria carta, né, que ele escreve ali para os irmãos em Tessalônica, também tem muito ensino aqui para nós. Então, se vocês puderem, gente, a gente está avançando aqui no Novo Testamento, mas como eu falei ontem para vocês, a gente tem estudos ali dentro do canal mais aprofundados dessas cartas de Paulo, desses ensinos de Paulo. Então, se você quer, a carta de 2 Tessalonicenses também está lá já, o estudo já está lá liberado no canal, você já pode estar acessando, você já pode estar assistindo. Passa um tempo com a palavra, passa um tempo estudando ali junto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando essa palavra no coração de vocês. Vocês vão ser muito edificados, assim como eu tenho sido edificada. Cada momento que a gente lê, cada momento que a gente medita um pouco mais nessa palavra, o Espírito Santo tem nos ensinado algo. Amém? Amanhã a gente vai continuar e amanhã a gente entra justamente na carta para a igreja de Corinto, né? Para os irmãos em Corinto. A gente vai ver essa carta, ela é enorme, bem grande, né? Nós vamos passar alguns dias aí lendo as cartas de Corinto, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar nos ensinando. Inclusive, a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios já está lá no canal também. Se você já quiser aproveitar e começar lá a dar uma olhada, com certeza você já vai ser bem edificado com esses ensinos aí. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo finalzinho de domingo para vocês, ótima noite, descanso aí para quem mais tarde vai descansar. E segunda-feira, amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui de volta. Uma ótima semana para todos nós. Jesus continue ministrando a nossa vida através dessa palavra poderosa. Amém? Deus abençoe.